A paz do Senhor, seja bem-vindo para mais uma aula da Escola de Discípulos. A gente está na aula 7 do Prepare-se, que vai falar sobre o caminho para a nova vida. E aí a gente começa falando sobre como é a vida sem Cristo. A gente vê que muitas pessoas ainda hoje vivem uma vida distante de Deus, ainda hoje vivem uma vida sem Cristo. E isso é muito triste de ver, por isso que a gente também tem uma aula falando justamente sobre o ID. Porque as pessoas que vivem sem Cristo, querendo ou não, elas já estão separadas de Deus e estão também no caminho do engano. Então essas pessoas, elas não conhecem a verdade. Essas pessoas não sabem o que Jesus pode fazer, como Ele pode transformar a vida delas. E elas vivem numa prisão eterna. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E isso é muito verdade, porque às vezes a gente se compara, a gente vê pessoas que são de boa fama, pessoas que são muito influentes, mas vivem enganadas pelo Deus desse mundo. Então, a gente vê que lá em Romanos 6 vai dizer assim, vocês acompanham a leitura comigo, e diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso já está decretado, isso já foi colocado sobre nós, porque antes nós fomos destituídos da glória de Deus. E isso fez com que a gente se separasse de Deus. Se a gente se separa do Criador, a gente morre. E isso é o salário. Esse é o salário. Quando a gente se separa de Deus, nós imediatamente começamos a morrer. Então, o salário do pecado, ele é a morte. As coisas que nós fazemos, que nos distanciam de Deus, traz morte para a nossa vida. Não somente física, mas também espiritual. Traz uma série de problemas, uma série de coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Então, a gente vê que lá em Romanos 6, a gente também percebe que essa morte, ela nos separa de Deus. Ela nos torna distantes de Deus, nos torna inimigos do Senhor. E Jesus já vem falando lá em Mateus que aquele que não ajunta, ele separa. Ele fala, aquele que não é por mim, é contra mim. Então a gente precisa começar a entender, quando nós fazemos coisas que desagradam o Senhor, a gente começa a ser inimigos de Deus, a sermos pessoas condenadas, porque o salário do pecado, ele é a morte. E também, esse caminho que essas pessoas seguem é um caminho de engano. Por quê? Porque o inimigo tenta maquiar a realidade, dizendo que as coisas que eles vivem é boa, que as coisas que eles vivem é algo maravilhoso. E por mais que seja, é algo momentâneo. Por quê? Porque uma hora essas coisas maravilhosas vão acabar e no final eles permaneceram distante do Senhor. E isso gerou a morte. Então, a gente vê que por mais que seja tudo tão bem maquiado, tão bem feito, elaborado, essas pessoas começam a serem enganadas, porque o inimigo ele usa dessas estratégias para que a gente não entenda a verdade. Não entenda a verdade. Que o nosso entendimento fique cego, que a gente não consiga discernir o que é certo e errado. Então, às vezes a gente se pega muito emocionado em algo que não é de Deus. Vislumbrado, a gente vê e fala, meu Deus, que coisa mais linda. Mas são coisas que não vêm de Deus. Então, a mesma coisa, a mesma estratégia, o inimigo, ele utiliza para que a gente fique aprisionado numa vida de pecados, numa vida triste, numa vida sem Deus, numa vida sem sentimento de paz. Muitas vezes a gente está vivendo uma fase ruim da nossa vida, sem paz, sem amor, sem felicidade, porque a gente está vivendo distante de Deus. E isso acontece em muitas realidades. E aí a gente começa a entender, se a vida sem Jesus gera morte, então como é que eu posso, eu, Suzane, ou você que está aí, pode se achegar
para a vida novamente. Como é que nós podemos ter vida novamente? E aí a palavra do Senhor diz assim: Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele declarou que ele mesmo era o único caminho. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero que vocês notem algo muito interessante. Por quê? Porque a palavra em João fala que ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. E eu já ouvi muitas pessoas falando: mas todos os caminhos levam a Deus. E isso é mentira. Mas eu fui para Macumba e vivi experiências espirituais lá. Mas não quer dizer que isso foi de Deus. Eu fui em outros lugares e vivi experiências espirituais, mas isso não quer dizer que você foi e seguiu o caminho que levava até Deus. Mas eu uma hora estou na igreja, mas outra hora eu desobedeço o que Jesus fala. Mas é para ser assim, a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para fazer coisas que nos deixam felizes. Meu corpo, minhas regras, é muito utilizado hoje em dia. Só que nem todos os caminhos levam a Deus. Não se engane. O único que pode nos levar até Deus é Jesus. Na palavra em 1 Timóteo 2,5, fala que não há nenhum outro mediador. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas se eu orar para Maria, Suzane, será que Deus ele me atende? Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas se eu orar para São José, São Pedro, será que Deus me atende? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tudo que nós pedimos no nome de Jesus, aquilo que for da vontade do Senhor, ele nos ouvirá e nos responderá. Então a gente precisa entender: nenhum caminho que for distante, que for contra a Jesus, é o caminho que leva a Deus. E o único que vai escutar as nossas orações, o único que vai atender as nossas preces é Jesus Cristo. Não há outro mediador. Não tem como a gente... mas dizem muito assim, né? A gente ora para Maria chegar até Jesus e aí Jesus alcança a Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Elitizaram Jesus, deixando que ele não fosse palpável para a gente. Deixando que ele fosse distante da gente, mas não é verdade. Não é verdade. O Senhor, ele está sempre presente nos nossos dia a dias. Ele está sempre presente na nossa rotina. Então, a gente trata completamente, com Jesus Cristo. Jesus Cristo, é somente o nome de Jesus que tem poder e coloca sobre os pés todo o principado, toda a potestade, todo o poder. Então, somente Jesus, ele pode fazer as coisas. Então, muitas vezes quando você orar, ore para Jesus, não ore para Maria, não ore para São Pedro, Santo Antônio, não ore para Santo José. Isso não existe, isso não é bíblico. O único que vai levar você para Deus, levar os seus pedidos para Deus, levar as suas preces, é Jesus Cristo. Não há outro mediador. Não há outro que vai lhe dar o perdão. Não teve outro que morreu por você na cruz. Não foi Maria que morreu por você na cruz. Foi Jesus Cristo que foi lá, sofreu, suou sangue de tanto desespero. E naquele momento disse assim: Deus meu, por que tu me abandonaste? E até estremeceu. E a gente vê aquela cena de Jesus voltando. Então foi Jesus. Não foi outra pessoa. Não, eles não têm esse poder de levar as coisas até Deus. O único mediador que existe é Jesus Cristo. O único que pode fazer com que a gente seja escutado é Jesus Cristo.
Porque a gente fala para ele e ele fala para Deus. A gente conversa com Jesus e Jesus ele leva até Deus. Ele nos escuta. E aí, como é que devemos seguir a partir de então? O que é a nova vida? O que é a nova vida em Cristo? A gente tem em 2 Coríntios 5,17, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram coisas novas. Que palavra abençoada. Que palavra tremenda. A palavra aqui está enfatizando que o seu velho eu, as coisas que você fazia no passado, elas não existem mais. Foi jogada no mar do esquecimento, foi lançada fora e você agora é uma nova criatura. Você agora está vivendo um novo caminho, você é uma nova pessoa e todas as coisas velhas foram jogadas fora. Todas as coisas ruins foram jogadas fora. E tudo que era velho se fez novo, por quê? Porque Jesus, ele entrou em você, renovou tudo aquilo que você tinha, tratou as suas feridas antigas e fez você uma nova pessoa. Então, Suzane, dá para eu ser cristão e praticar os mesmos atos que antes? Não dá. Dá para dizer que eu aceitei Jesus no meu coração e continuar praticando essas coisas que eu faço ou fazia? Não podemos mais. Por quê? Porque somos novas pessoas. Somos pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus. A o quê? A ser igual a Cristo. A ser semelhança de Jesus Cristo. E uma coisa que eu já falei em sala de aula é você sempre se perguntar se Jesus faria o que você está prestes a fazer. Você olha assim, você está vendo uma situação e você fala: será que Jesus faria isso que eu vou fazer agora? Será que Jesus desobedeceria a mãe dele? Será que Jesus não daria o melhor no trabalho? Será que Jesus ele não cumpriria aquilo que ele tem para cumprir? Será que Jesus falaria palavrão? Será que Jesus ele desonraria o pai e a mãe? Sabe? A gente tem que começar a pensar o que Jesus faria. Por quê? Porque o nosso intuito, a nossa missão é ser parecido com Cristo. Mas não somente o que ele não faria, mas também o que ele faria. Poxa, eu acho que Jesus, ele oraria mais. Eu acho que Jesus, ele leria mais a Bíblia. Acho que Jesus, ele seria mais solidário. Acho que Jesus, ele compartilharia, ajudaria aqueles que necessitam. Então, a gente tem que começar a aprender com Cristo o que nós devemos ser. Por quê? Porque deveremos ser a imagem e semelhança de Jesus. Não há outro que devemos seguir. Se Jesus ele é o único caminho para chegarmos até Deus, então nós devemos nos parecer com aquele que nos leva a Deus. Devemos nos parecer com aquele que é o único caminho, é a única verdade e é o único detentor da vida. Outros caminhos, outros lugares, outras pessoas não vai fazer com que você seja realmente parecido com Jesus. Nosso intuito é cada dia mais sermos iguais, idênticos a Cristo. Então, a gente precisa começar a moldar e mudar o nosso comportamento. E é um fato interessante porque quando Jesus ele entra na nossa vida, a gente começa a mudar coisas tanto externas como internas. E é isso que eu quero falar também para vocês. Porque não adianta eu fazer uma mudança somente das coisas que são externas, aquilo que eu posso ver. Para vocês, meninas, não adianta a gente começar a vestir roupas mais decentes
se a gente continua falando com vários meninos, se a gente continua sendo indecente, se a gente continua fazendo coisas que desagradam a Deus, que não mostram que a gente é uma mulher de Deus. A gente precisa começar a entender. Meu comportamento também serve como testemunho. E testemunho, ele é bíblico, porque na palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Não existe como, não tem como a gente ter fé em Jesus Cristo sem demonstrar isso nas coisas que nós fazemos. É a mesma coisa de eu dizer que eu amo uma pessoa, mas eu não faço nada que demonstre esse amor pela pessoa. Muito pelo contrário, eu só maltrato. Eu digo que ela não merece o meu amor. Eu falo coisas e faço coisas que provam que ela não é importante para mim. Então, assim como a gente se dedica a um amigo, a um membro da família, a gente precisa principalmente se dedicar a Cristo. Não somente nas coisas exteriores. A gente não pode colocar uma fachada. Mas também a gente não pode mudar somente o interior e deixar o exterior, o externo, do mesmo jeito. Às vezes tem coisas, porque uma coisa é seguida da outra. Não tem como a gente dizer que mudou a nossa forma de pensar. Eu vou usar mais um exemplo de nós mulheres. Não tem como a gente dizer que mudou a nossa forma de pensar, que agora eu sou uma pessoa renovada, eu sou uma pessoa que segue a palavra de Cristo. Não tem como a gente dizer isso se a gente continua usando roupas sensuais. Roupas que fazem que a gente não demonstre um caráter cristão. Os meninos, vamos supor, não tem como os meninos dizerem que realmente mudaram, que aceitaram a Cristo, se eles continuam demonstrando, usando roupas, aqueles cordões, que é cultural aqui, né? A gente tem cordão de prata, a gente tem aquelas camisas da Suede, que são horríveis. Gente, só vocês vendo. Aquelas bermudas da Ciclone, andando que nem uma peça bem boa no meio da rua. Por quê? Porque é uma grande nuvem de testemunha que nos cerca. A gente tem que demonstrar Cristo em todas as coisas que nós fazemos. Seja no falar, seja no nosso andar, seja na nossa roupa, nas nossas ações do dia a dia. A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele é o centro. A gente precisa ser parecido com ele. A gente precisa se achegar até ele para que ele nos mude. A gente precisa ser igual a Jesus. Então, mais uma vez eu falo, poxa, você é menina, você é menino, pense, será que Jesus usaria isso? Será que Jesus escandalizaria os irmãos? Pesado, né? Será que Jesus, ele falaria certo tipo de coisa? Será que Jesus não mudaria certo tipo de coisa? A gente precisa começar a pensar sobre essas questões, porque o Senhor, ele está querendo que a gente amadureça para hoje, para agora. Há muita gente que precisa ser transformada através da nossa transformação. Eu fui uma pessoa transformada através de uma transformação de outras pessoas. E outras pessoas foram transformadas porque um dia eu mudei. Então você precisa, é um chamado do Senhor, fazer o ID, ser uma testemunha de Cristo. Você precisa ser uma testemunha de Cristo. E você precisa ser aquele que anuncia as boas novas de Jesus. Aquele que anuncia as boas novas do Senhor. Então, a palavra diz assim também. Em Efésios 4, do 25 ao 32. Se você ainda não entendeu mais ou menos o que eu quis falar, eu quero que você entenda agora. Efésios 4, do 25 ao 32. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda Eita, misericórdia. Mas deu certo, em nome de Jesus. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, esse é o padrão que a gente tem que fazer, que tem que seguir. Se a gente mentia, não mintamos mais. Se a gente fazia coisas que mostrava ser algo que não é de Cristo, a gente não faz mais. Se a gente usava roupas indecentes, a gente não usa mais. Se a gente tinha comportamentos indecentes, a gente não faz mais isso. Se a gente frequentava lugares promíscuos, lugares de pecado, bares, boates, festas mundanas, a gente não faz mais isso. Por quê? Porque nós fomos selados com o Espírito de Deus, nós fomos separados para que vivêssemos nele. E com isso, o que é que a gente faz? E essa é a melhor parte. A gente começa, quando a gente faz esse tipo de renúncia, a gente começa a viver para Deus, que é o nosso último tópico. A gente lendo lá em Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É cada palavra que a gente fica até constrangido, né? Mas a gente tem que começar a entender que a gente não vive mais para nós mesmos. Quando a gente diz, eu te aceito como único e suficiente, te aceito como Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, a gente precisa entender que Ele é o único Salvador e o único Senhor. Então a gente precisa começar a entender um princípio, que é, somos filhos. Deus ama todos os filhos. Mas só é filho aquele que obedece. Deus ama a todos como criatura, mas só é filho aquele que obedece. Aquele que segue os mandamentos do Senhor. Aquele que para de viver para o seu próprio eu e mata a sua carne. Quando eu falo carne, são os desejos que estão dentro de nós que fazem com que a gente peque. Então, quando a gente vai pecar, a gente lembra de Deus, a gente lembra o que Ele fez, a gente lembra de Jesus na cruz e a gente fala, por Jesus vale a pena. Toda renúncia, tudo aquilo que eu deixei para trás por Jesus vale a pena. Tudo aquilo que eu parei de fazer por Jesus vale a pena. Por Jesus vale a pena eu me acordar cedo. Por Jesus vale a pena eu fazer coisas que eu não fazia antes. Por Jesus vale a pena eu mudar a minha vida. Porque eu não vivo mais para os meus desejos, eu não vivo mais para as coisas que eu quero. Eu vivo para os desejos do Senhor.
Eu vivo para as coisas que o Senhor quer. Eu vivo para ser transformado a cada dia por Deus. E isso, quando a gente tem esse pensamento de que não vive mais eu, não vive mais Suzane, não vive mais você, vive Cristo, a gente começa a entender que, primeiro, o Espírito guia a nossa vida. A gente tem uma aula muito interessante que fala sobre o Espírito Santo, e nessa aula a gente vê que o Espírito Santo ele é responsável por nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando a gente é convencido pelo Espírito de Deus, a gente para de viver para os nossos desejos. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é posta em nós e a gente começa a entender o porquê nós fazemos o que fazemos. A gente começa a entender o porquê a gente para de falar palavrão. O porquê a gente para de mentir. O porquê a gente para de fazer coisas que antes, aos nossos olhos, eram agradáveis. Eram agradáveis. Gente, o pecado, ele é engraçado. Por quê? Porque a gente gosta de fazer. Na primeira impressão não é ruim. A primeira vez que a gente faz não é ruim. Mas ele nos destrói. Ele nos mata. Ele nos dá alegria. O pecado nos dá alegria. Mas ele nos mata. Da mesma medida que ele nos dá alegria, ele toma a alegria. E quando a gente começa a ser convencido, o que é convencer? É quando a gente tem uma ideia e outra pessoa chega e fala, olha, a minha ideia é melhor. E convence a gente começa a seguir aquela ideia. Então, o Espírito Santo, ele convence que aquele pecado que era tão bom, que era tão prazeroso, que nos trazia tanta felicidade, ele não é melhor do que Jesus. Isso é lindo. Então, quando a gente começa a viver essa vida de renúncia, por mais que seja difícil no início, por quê? Assim como todo vício é difícil de sair no início. Até rimou. Assim como todo vício, tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer é difícil de parar, a mesma coisa é o pecado. Se eu peco, minto para minha mãe, minto para os meus amigos, minto para meus professores, eu minto para o pessoal da minha faculdade, minto para o pessoal do meu trabalho, para os meus superiores, eu minto para mim mesma. Se eu minto, se eu for parar uma semana de mentir, eu vou ficar na abstinência, eu vou precisar mentir. Porque é assim todo vício. Mas lembre-se, não há nada melhor do que a liberdade. Não há vício que seja melhor do que a liberdade, assim como a vida em Cristo. Não há pecado que seja melhor do que viver uma vida liberta. Não há pecado que seja melhor do que viver uma vida com Deus. Não há nada. E quando a gente começa a viver no Espírito Santo, ele nos convence disso. Então aí também a gente já começa a entender outras coisas também. Porque quando a gente vive para Deus, a gente renuncia, a gente começa a entender que a gente foi separado de Deus, mas que podemos voltar e que Jesus ele é o único mediador e que a gente precisa viver uma nova vida. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a produzir frutos que vêm do Espírito Santo. E aí eu quero que você preste bastante atenção, que diz assim, em Gálatas 5:22. E eu quero que você veja, porque em nome de Jesus, isso vai ser produzido na sua vida. Os frutos do Espírito Santo são esses.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Que você comece a viver esses frutos na sua vida a partir de hoje. O Senhor Jesus, ele veio, ele lhe chamou, ele botou o Espírito Santo sobre você para que você produza esses frutos. E não somente para você, mas para que os outros comam desses frutos. Para que os outros, através do seu testemunho, sejam edificados, levantados através desses frutos. Você precisa começar a viver uma nova vida. E você vai começar a viver uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Então fique na paz. Medite sobre esses versículos. Se alguma coisa que eu falei tocou o seu coração, pense sobre isso. Porque o Senhor Jesus, ele veio tratar os nossos corações, veio transformar a nossa visão e veio tirar a cortina que está sobre os nossos olhos. Fiquem na paz e até a próxima.